Eu sei que quando eu assisti alguns filmes falando sobre Roma, ou quando a gente vê muito sobre o Império Romano e a gente vê por aí que os banheiros públicos, eles eram todos assim, unissex, né? Não é que nem hoje tem todas as casinhas, hoje a gente fala assim, não, essa coisa aí do banheiro unissex e tal, e a gente sabe que a época, Roma, né, principalmente, já era uma sociedade avançada para a época, né? Principalmente na questão desses banheiros, assim, né? Que já tinham digamos assim, uma saúde sanitária não tão boa, né? Mas eu acho o seguinte, a minha pergunta para você é a seguinte: se você vivesse naquela época romana, você toparia dividir uma buchinha para limpar o zoinho? Que todo mundo banhava no vinagre lá? Não, mas peraí. Você fala não, mas é que você tá lá no contexto lá, você ia usar a mesma buchinha que o cara limpou o olho de tandera dele, você vai lá no vinagre e vai limpar também, pô. Cara, eu agradeço todos os dias ter nascido nessa época, não na época do Império Romano. Pô, com tanto aqueduto, né? Os caras podiam ter pensado numa coisa mais higiênica, né? Mas cara, é a parte mais não tão evoluída dele. Embora o sistema de arquiduto e de estradas de Roma fosse extremamente avançado, né? Aquelas estradas as vias que duram até as vias, a Via Ápia, por exemplo, Via Crucis, né? São tudo estradas que duram até hoje, né? Não é igualzinho às rodovias de hoje que tem que ficar recapeando toda hora. A gente falou aqui da esponjinha, da famosa esponjinha compartilhada ali no vinagre, né? E que também quando você vai ver nos relatos bíblicos, né? Quando um dos soldados mergulha uma esponja e dá para Jesus beber, era exatamente essa esponja que era para eles limpar. Não era, eu vi isso daí. É verdade. Era a esponja que eles estavam usando para fazer suas necessidades e usavam no vinagre. E tem uma simbologia muito forte nisso daí, que ainda, se não me falha a memória, eu vi num vídeo do Rodrigo Silva falando sobre isso aí. É que ele pegou a esponja, ele mergulhou aquela esponja que eles usavam no vinagre e deu pra Jesus beber lá. E teve toda aquela simbologia, né? É pra humilhar mesmo, Exatamente, pra humilhar. Mas também a gente tava falando aqui sobre essa questão da cultura romana, né? E tinha os grandes bacanais, né? As grandes festas, né? Mas você tá indo muito, muito pra frente. Não, mas já tinha nessa época aí. Sim, então, sim. Desculpa lá, nego, a pessoa vir falar aqui que o Pedide tá fazendo isso, olha, Calígula já fazia isso, meu amigo. As grandes Saturnálias, né? Que eu diga, né? Mas eu queria falar um pouco do começo. Como diz o Mano Brown, voltar pra base. Voltar pra base. Então você quer falar hoje sobre o Império Romano, né? Então, você que tá chegando aqui, já vá deixando o seu like aqui no nosso vídeo aqui, se inscreva no canal, porque isso aqui, esse bate-papo, essa conversa é feita, lógico, porque a gente se diverte falando sobre isso, né, Léo? Mas também porque vocês vêm aqui nos prestigiar aqui no Mundo Incógnos. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e seja você também mais um incógnito ser. Certo, Léo? Então vamos lá. Com certeza. Aliás, os nossos vídeos de história e conhecimento gerais são os melhores que têm visualizações. Acho que o povo aqui quer ser elucidado com conhecimento histórico. Mas você sabe que a nossa live sobre o Egito, cara, ela foi muito bem. Eu gostei daquela live. A nossa live sobre o Egito, aquele dia lá, teve umas 30 pessoas, para um canal pequeno como o nosso, 30 pessoas acompanhando a live, foi muito, muito legal. E a live foi melhor que a fonte definitiva. Sim, definitivamente tivemos um bom resultado. E a live sobre a corrida espacial, que estamos aqui às portas de fazer uma segunda parte dela. Então vamos lá, vamos voltar no tempo, sair de viagem no espaço aqui para o início da Roma, né? Da grande Roma, né? Expansionista. Então vai lá, Léo, você que é o nosso historiador, você que é o cara catedrático no assunto, vamos lá. Nos introduza a civilização romana. Primeiramente, foi o que ela disse. Segundo, vamos voltar no tempo para 753 anos
antes de Cristo. Foi quando começou a cidade de Roma, né? Acho que quem lembra da famosa história de Rômulo e Remo, que eles foram alimentados pela loba, né? Ou a família de Rômulo e Remo fugindo da guerra de Troia. Além da conta que Rômulo matou o irmão dele e formou uma cidade nas 7 colinas, né, que hoje corresponde à região da cidade de Roma. Então, quando Roma começou, ela começou com um reino pequeno, basicamente a região ali da cidade de Roma, né, a região do Lácio, que é aquela região ali no centro da Itália, mais ou menos. E Roma teve no total 7 reis, né? Esses reis tinham uma coisa interessante, que eles tinham um conselho, né, que é o conselho chamado Senado, né, e quem administrava isso? Praticamente não eram funcionários, eram as famílias que fundaram Roma, né, os famosos patrícios, né, não é daí que vem o que é os habitantes da pátria. Os reis, eles eram tão absolutos, no início, que o Senado foi criado apenas para aconselhar, mas sem poder, né? Então, o Senado só começa a ganhar poder mesmo a partir do ano 509, quando eles mudam para a República, ou res públicas. Mas só uma pergunta de leigo, às vezes, até porque eu acho que até é válido. Você estava falando sobre que Roma, na verdade, começou como um vilarejo, uma pequena cidade, né, uma pequena vila. Isso. Mas a gente sabe que existe a história lá de Rômulus e Rémus, né? Sim. O quanto o quanto disso é mito e o quanto é verdade. Porque é uma história lá falando dos 2 irmãos que foram criados por uma loba e tal, mas eu acho que deve ser isso mais simbólico do que real, né? Mas lógico, não sei, eu não tava lá. E se eu tivesse também, eu não me lembro. Não, muitas coisas foram colocadas para dar uma origem um pouco mítica, né? De fato, a origem de Roma, o povo romano, ele tem uma origem meio grega, da região de fugitivo. Os gregos, eles teve muitas colônias na região da Península Itálica, né? Durante o expansionismo deles, né? Mas essa parte da loba é um simbolismo de que quase como se fosse uma criatura divina, vamos pensar assim, né? Mas, de fato, alguns elementos foram colocados, como, por exemplo, houve a fundação em 753 a.C. de Roma, ela foi se expandindo, existia, sim, famílias que fundaram Roma, né, os patrícios, né, que patrício lembra de pátria, patrício, e houve 7 reis. Alguns deles acabaram nem sendo romanos nativos. Existiam outros povos, como os sabinos, existiam os etruscos, que moravam naquela região. E à medida que Roma foi se expandindo, eles foram meio que incorporando ou sendo dominados por esse povo. Mas né? Nessa época, Roma ele não era considerado digamos assim, um poderio militar. Na verdade, era uma cidade ali, digamos assim, em desenvolvimento. Sim. A ideia de Roma no começo é que ela era mais um reino que tinha no mundo. Não era a toda-poderosa. Eles só começaram a ter esse poder a partir da República Romana. E chegou no auge do Império Romano. Porque Roma, ela era, vamos pensar assim, era mais um país no mundo. Né? E quando houve essa substituição, porque os últimos reis de Roma, eles foram reis etruscos, né? Que era um povo, e eles acabavam meio que dando dor de cabeça pro povo legítimo de Roma. Legítimo. Né? Então, quando houve essa troca, lembra que o Senado foi criado para tentar segurar o poder do rei? Quando eles conseguem tirar o último rei, que é o Tarquínio, o Soberbo, dá pra entender se o cara era um cara bem tranquilo. Mas tiraram ele só porque ele era soberbo. Ah, imagina. Não. O cara
Se a gente tem problema com político soberbo nessa nossa época, imagine há mais de 2000 anos atrás. Tá certo. Não, mas bom, então vamos lá. Então começou então como um vilarejo, como você falou, e ele acabou tendo alguns reis, passou por reinado, mas e quando de fato ele começou a se tornar um império? Eu acho que antes de se tornar um império, ele deve ter passado porque eu me lembro que tinha a República, na velha República que eles falavam. Na verdade, o que nós podemos dizer é o seguinte: existem dois conceitos, que é o conceito político e o conceito expansionista, geográfico. O conceito político só aconteceu lá em 27 a.C., certo? Lá, faltando alguns anos para Cristo nascer. Mas a questão de expansão geográfica começou a partir com a mudança desse eixo de reino para império, reino para república, perdão. Porque eles começaram a fazer conquista na Península Itálica. Aí aparece uma outra figura muito curiosa, que é de oposição, chamada Aníbal de Cartago, acho que você já ouviu falar. Né, porque eles foram conquistando toda a região, e o sul da Itália, a região da Sicília, era uma região que atraía eles. Né? O Aníbal não tinha alguma coisa a ver? Ele foi um general, que eu me lembro. Sim, né? Ele era líder de Cartago. Isso, de Cartago, mas ele não teve nada a ver com aquela coisa de Troia. Eu me lembro alguma coisa que eu não sei, lógico, eu assisti o filme na época também, mas historicamente eu acho que eu tô fazendo confusão com algum outro. Não, é o que eu acho que você tá confundindo é o Aquiles. Não é Aquiles não. Mas enfim, então tudo bem, então ele que foi o expoente ali que começou a fazer essa mudança ali. Sim, assim, vamos deixar bem claro, quando mudou, lembra, deixou de existir um rei. O Senado ele controlava a política, então ele colocava 2 cônsuls que dividiam o comando, né? E o sistema foi criado para evitar a concentração de poder em uma só pessoa, né? Uma outra coisa que era bem diferente existia um dispositivo na lei romana chamado ditadura, que era, em casos de emergência, o cônsul tinha poderes de emergência. Soa familiar isso? Tipo Palpatine? Você sabe que você falando isso aí, eu me lembrei exatamente da história do filme do Spartacus, o filme lá de 1960, lá com o Kirk Douglas, né? Que você tinha o Licínio Graco, que ele era um cônsul, e foi dado a ele poderes emergenciais, lógico, ele safamente ele foi mexendo os pauzinhos para que ele pudesse controlar aquele levante dos escravos, né, que era liderado pelo Spartacus. Só que ele já fez isso de caso pensado, porque a partir do momento que ele teve esses poderes emergenciais que você disse aí, foi quando ele impôs a ditadura dele, né, militar. Sim, na verdade ele não foi o único, porque esses poderes eram poderes, por exemplo, como Roma vivia se expandindo, né, teve as guerras púnicas, que foi essa guerra contra Cartago, que o Cartago foi perdendo, porque eles, não somente a região da Sicília, mas também a Espanha, a Península Ibérica, né? Então, foi uma briga de potências regionais, né? Então, os cônsuls, eles aproveitavam isso. Um deles que você falou é o famoso Crasso. Daí que vem a expressão erro crasso. Isso. Né? Então, Júlio César, por exemplo, ele nunca foi imperador. Júlio César, ele era um cônsul. Ele era o cônsul da República Romana. É que o exército foi sendo melhorado, adaptado, pegando coisas, foi se expandindo. Existiam algumas coisas assim, como Roma fazia. Roma se expandia e ela mandava o exército, e o dinheiro não ia para Roma e depois voltava para lá. Eles construíam as coisas lá, então meio que as coisas eram meio que se autogerindo. E havia legiões que ficavam lá. Júlio César, ele também ficou famoso porque ele conquistou a região da Gália, que é a região lá da França. Você falou, né, da questão aí da remuneração, né? Se não me falha a memória, eu cheguei a ver algo em algum lugar alguma vez, falando que
houve um período de paz bem grande, né, que é com Roma, né? E teve um dos imperadores que falou assim: não, o negócio tá muito quieto, já faz mais de 100 anos, a gente precisa começar a chacoalhar um pouco mais as coisas aqui, né? Pra gente começar a expandir. Nós estamos muito bonzinho, as coisas estão muito certas. E aí ele começou a fazer um investimento militar. Foi aí que as tropas, depois você me corrija se foi isso aí, que eu me lembre brevemente, mas aí ele começou a fazer investimento nessas tropas para poder conseguir fazer esse expansionismo do Império. Sim, eu acho que foi Adriano, se não me engano. E teve um cerco a uma cidade, que era uma cidade que, digamos assim, eles tinham lá as suas diferenças, e esse cerco que era para ser, sei lá, algumas semanas, foram anos, acho que ficaram 7 anos fazendo cerco a essa cidade aí, né? E foi a conquista dessa cidade que de fato deu a Roma o poderio que ela precisava para começar a ser temida como grande, né? E tanto é que quando... Por que eu tô puxando tudo isso? Porque você falou sobre a questão da remuneração, porque até então esses... digamos assim, esses voluntários do exército, eles eram camponeses, os caras tinham família, entendeu? Por eles ficarem tanto tempo, tantos anos em cerco, começaram a pagar um salário para eles poderem sustentar suas famílias. Então, é só para mostrar a estrutura que eles começaram, ou seja, até então não existia. Então, quem teoricamente criou esse conceito de salário, talvez possa ter vindo dessa situação aí, né? Mas uma coisa também interessante é o seguinte: o sistema romano, depois da República, ele foi uma atualização em relação ao sistema que era a monarquia clássica, mas a gente pensa, então todo mundo era livre, né? Democracia, essas coisas assim, é um conceito dos gregos, que foi incorporado, mas mesmo assim vai uma lava específica, porque muita gente acha que era todo mundo. Não. Quem era considerado cidadão era quem tinha dinheiro. Então, a Roma, ela era governada por pessoas que tinham dinheiro. As elites tomavam conta. Sim. Né? E existe uma curiosidade muito bizarra, que é: os romanos, eles viam as traições políticas como algo comum. Era parte do sistema deles político. Era uma terça-feira para eles. Exatamente. Até em festa, até acho que talvez até nos bacanais, tinha negociação secreta. Ah, mas lá era um fundendo o outro direto, literalmente, né? Literalmente. Então o que acontece? À medida que o Império vai se expandindo e vai ganhando poder, Cartago foi um deles, depois com a Grécia, que a Grécia já estava em decadência depois da morte de Alexandre o Grande, foi se expandindo a região ali da Turquia, a região ali da Palestina, o Egito, como a gente já fez, falando, né, com Cleópatra. Então, foi se expandindo. Só que acontece, ao mesmo tempo que estava se expandindo, estava tendo aquela coisa tipo de ditador, volta, combinação, mata um, aí tal. Aí chega a figura de um cara chamado Júlio César, né, que era um líder militar que foi apontado como cônsul, que conseguiu inúmeras vitórias, né, ele era popular, e ele meio que tentou influenciar a figura, os militares dele, para tentar derrubar a República. Né? E acontece, ele foi assassinado. E engraçado, quem matou Júlio César? Você sabe disso? Além do Senado todo, né, esfaquear ele. Exatamente. Além do Senado todo, né, teve Brutus também. E Brutus, a família de Brutus, né, ela também era uma família proeminente já há muitos séculos ali, ou décadas, como a gente está falando aqui dessa evolução, né? Então você vê que lá atrás também, nesses nossos estudos aqui rápidos que nós fizemos aqui sobre Roma, também teve lá digamos assim, um desaparecimento de um cara que ele era o equivalente a um rei aí, né? E a família do tal do Brutus, se não me falha a memória, também estava envolvida nisso daí. Exatamente. O Senado, ele também... Por que eles fizeram isso? Porque assim, se um desse, um seria culpado. Se todos dessem facada, todos seriam culpados. Então logo... Mas assim, o que diz os historiadores hoje é que Júlio César, na verdade, ele
tinha propostas e planos muito ousados para a época. Na verdade, se ele tivesse conseguindo implementar o que ele queria, teria sido um desenvolvimento fantástico para Roma, mas é lógico, né? Era um sistema ali, até tem uma questão de patriarcado tal e tudo mais ali, né? Então, cuidado com esse patriarcado que vai vir as feministas encher o saco. Mas aí, olha só, pensa aqui comigo. Cara, nós estamos falando o quê? De 3.000 anos atrás? Júlio César é 27 a.C., 2.000 anos. Tá, vai, vamos lá, 2.000, vamos botar uma colherzinha de coisa aqui, vai, 2.050 anos atrás, isso aí, certo? Certo. Cara, se a gente parar pra pensar o seguinte, cara, imagina assim, quantas e quantas pessoas já passaram por esse planeta nesse meio tempo, né? Uhum. E você vê que como a ideia, o conceito, a ideia, né, o Zeitgeist, como a gente sempre fala aqui, que é o espírito do tempo, o conceito, ele ainda permanece. Você muda, você adapta ele, muito em cima disso que você falou aqui, como eu falei sobre patriarcado, como que se muda os conceitos, se pega a ideia básica dele e você adapta sobre uma coisa que você acha que é em cima do seu viés, sendo que lá era um conceito, sim, das famílias que eram hegemônicas, né, dentro do conselho ali do Senado, né? Senado. Com certeza, com certeza. Tanto é que depois da morte de Júlio César, eles colocaram um outro cônsul que mudou o sistema de novo, né? Que foi. Mas era cônsul ou procônsul? Porque Procônsul não, era o cônsul. Porque tinha também o título de procônsul, né? Sim, mas não era o. Pessoal, não é o cônsul refrigerador, não, tá? É o título. Não. O cônsul da República Romana era o cônsul, né? O cônsul. O procônsul é como se fosse, vamos pensar assim, um ministro, um procurador, vamos dizer assim, né? Então, com a saída do Júlio César, logo depois, um pouquinho depois, nós tivemos uma instabilidade política lá, entrou um homem chamado Otávio, né? Esse Otávio, o que ele fez? Ele mudou a política romana. Ele deixou, Roma deixou de ser uma república e se tornou um império, politicamente falando. Que é esse império, que é onde tem uma figura central chamada imperador. Com ele, eu sempre achei, bom, pelo menos a gente sempre viu no cinema e na história, às vezes quando é ensinado, que o Júlio César lá já era imperador. Não. Mas aí vem o pulo do gato. O Otávio, ele era, se não me engano, discípulo de Júlio César. Para homenagear, ele colocou o título de imperador César. Ele colocou César, o nome de César para o imperador. Mas isso que eu quero dizer, você falou que ele era cônsul, mas ele não era considerado um imperador. Não, ele não era. Ele tinha um poder, mas ainda não era nada vinculado com poderes também da religião e tudo mais. Não. Isso quem colocou foi o próprio Otávio. Tanto que ele mudou o nome para Augusto. Quando você pega, por exemplo, na Bíblia, fala que no reinado de César Augusto, é Otávio. Porque Augusto, em latim, significa o preferido dos deuses. Ele colocou aquela ideia de que ele foi escolhido pelos deuses para reger este império, né? Então, a partir dele, começou a vir a linhagem dos imperadores. É lógico que nós tivemos outros imperadores de outras linhagens, mas todos tinham o título de César, né? Então, o império, ele começou Augusto, e ele iniciou uma coisa chamada Pax Romana, que é literalmente quando as coisas se acalmaram, foi quando o Império começou a ganhar expansão. O Império teve aquela expansão para 3 continentes, Europa, Ásia e África. Então será que aquilo que eu mencionei lá atrás, sobre aquele período de paz, foi relacionado a essa época do Pax Romano? Porque eu me lembro que teve um grande período de paz, eu acho que foi antes, é que tem esse outro período aí, né? Que é do Tibério também ali, né? Sim, é que o Tibério foi o segundo. O Tibério foi o segundo. Então, esse período de Pax Romana é o período que é a época de Cristo. Sim. É nesse período da Pax Romana, porque
Vamos lá, fazer a conta. Começou em 27 a.C., né? Começou em 27 a.C., aí depois, na época 1 a.C., depois de a.C., a gente tá no mais ou menos, o Otávio, ele fica até o ano 14, né, depois de Cristo. Então, tipo, esse período, todo que no Novo Testamento, na Bíblia fala, é o período que acontece a famosa Pax Romana. Não é que a Pax estava todo mundo cantando aleluia, glória, não. Mas é o período onde o Império se fortaleceu, as suas estruturas. Mas do ponto de vista para eles, né? Porque para os outros era o inferno. Exatamente. Pergunta para um judeu da época lá se ele queria ser dominado por Roma, né? Quem assistiu a série The Chosen sabe o que eu tô falando. Verdade. Né? Então, tipo, foi a época onde Roma se expandiu, houve várias conquistas, por exemplo, melhorias. É o período onde o Coliseu, a estrutura romana, como a gente conhece quando a gente vê em filme, é nesse período. Se você pegar a quantidade de filmes que falam sobre Roma, é tudo no período do Império. Não fala do período da República, só quando é Júlio César. Ou da fundação de Roma, em 750 a.C. E você falou ali da época da construção, foi na época de Augusto, né, que você falou aí da construção do Coliseu, né? Não, foi um pouquinho depois, mas já existia outros coliseus. O Coliseu foi não, sim, mas digo, o Coliseu, que tinha as corridas de biga e tal. Mas você sabe que uma coisa que eu me lembrei, você falando assim, porque você tinha a plebe. Tinha a plebe lá. A plebe, ela, assim, tinha aquela política do pão e circo. Existe até hoje. Isso aí, né? Isso aí, essa é uma prática que nunca caiu em desuso. Em vez de você ter gladiadores ali com espadas e tudo mais, você tem uns caras correndo atrás de bola e outros esportes, mas é mais o futebol é isso hoje, né? Se você parar pra pensar, o estádio parece um... parece não, é o conceito do estádio. É um coliseu. Mas assim, eu me lembro que eu vi recentemente em algum outro canal, né? Lógico, nós também gostamos de acompanhar outros trabalhos bem feitos, né? Assim como o nosso também é muito bem feito, né? Falando que esse negócio não era da elite. Você ir no Coliseu, você assistir às grandes batalhas, isso aí era feito para a plebe, para o pobre, entendeu? Que isso daí, quem era da hierarquia, digamos assim, dos mais ricos, os mais abastados, para eles aquilo era um sinal de baixeza, né? Até porque os gladiadores, eles eram o quê? Escravos. Eles eram assassinos que eram colocados lá para quê? Para sangue, para você poder o quê? Acalmar a população, né, com batalhas representando, até também por conta o Cômodos ele gostava, que existiu de verdade, assim como a gente viu no filme do Gladiador. O verdadeiro Cômodos, ele era um apaixonado pelo gladiador, ele queria digamos assim, pelo esporte de ser gladiador, né? E ele era considerado assim, principalmente pelo Senado, então os caras torciam o nariz dele, né, por causa dele, porque eles não viam que ele era uma pessoa digna de estar no trono, porque ele tinha uma paixão por esse esporte, né? E uma outra coisa é que é o seguinte, os coliseus, eles também não eram só usados para esse tipo de coisa. É lógico que existiam, por exemplo, tinha uma curiosidade muito engraçada que eles enchiam às vezes o Coliseu de água para fazer batalhas navais. Representar batalhas navais. Né? Eu Exatamente. Acho que nesse novo filme do Gladiador 2 tem essa representação aí, né? Mas outra coisa, por mais que o povo quisesse sangue, muitas vezes os gladiadores eles eram poupados, porque para treinar um novo era caro. Sim. Né? Era caro, né? Tipo, você falou de escravo, muito conceito de escravo em Roma é interessante porque não era somente povos conquistados, eram também às vezes dívida. O cara ele trabalhava porque ele tinha devido para outro senhor. Hoje a gente fala de 6 por 1, naquela época existia a escravidão completa, você trabalhava de graça pro cara. Então assim, você não pagou, meu amigo, você vai lá
você vai ter que não tem, esse era o Serasa então você vai ter que enfrentar o leão do imposto de renda ali, ó, literalmente, senão o leão te come. Literalmente. Então, matar um leão por dia. Então, Léo, seguinte, estamos aqui já quase chegando no final do nosso aqui no nosso Talk Incógnitos, e aqui sim. Vai ter parte 2? Muito provavelmente, né? Porque assim, aqui é mais pra gente poder estar falando sobre isso, né? Sobre o Império Romano. E assim, eu acho que é válido a gente mencionar o seguinte, né? O quanto o Império Romano, ele influencia até hoje, né? Então a gente resolveu bater esse papo falando sobre o Império Romano, até por conta que estreou agora recentemente o filme do Gladiador 2, né? O pessoal tá gostando, quem tem ido assistir, quem já fez review, gostou do filme, não vão esperando que vai ser tão bom quanto o primeiro, mas ainda assim é um filme que vale a pena até pelo contexto histórico e tudo mais. Porém, Hollywood sempre foi apaixonada, aliás, o cinema como um todo sempre foi apaixonado por Roma, né? Assim como teve os filmes egípcios, né, seriados, mas Roma é um negócio fascinante. Você tem, por exemplo, Ben-Hur, né, o original, na verdade não é nem original, né, o filme de 58 lá que foi estrelado pelo Charlton Heston, ele já era uma segunda versão, né, mas teve... mas a gente chama de original. Aí teve Spartacus, que é o original com Kirk Douglas, que teve toda essa história do Crasso, da revolução, da revolta, né, na verdade, dos escravos, né, tentando fugir da Itália. Outros filmes... Asterix, não tivemos Asterix. Asterix, Obelix, que no caso das animações, né, o próprio seriado Roma, que o Ivo sempre fala aqui, né, que a gente tem tantas outras, o filme do Cleópatra, né, que praticamente quebrou a MGM na época. Calígula com o grande Rodel, como é que é? Eu falei aqui... Ronald McDonald. Não, Ronald McDonald é o McDonald's, porra, aí não... McDowell, o Soran do Isso, que também fez o Laranja Mecânica, ou seja, os grandes épicos do cinema nos anos 50, os anos 60, a época dourada, representou muito. Quo Vadis também, o Manto Sagrado, nossa, tantos filmes, né? E assim, até hoje tem vários seriados, né? O próprio seriado do Spartacus que teve recentemente e o seriado Roma mostrando ali, né? Porque falar sobre a queda, a divisão do Império Romano, a queda. Tecnicamente tem historiador que fala que o Império Romano com a queda de Constantinopla, porque o Império Bizantino era a continuação de Roma. Mas por que caiu Roma? Existem vários motivos. O Império chegou no limite. Roma, ele vivia basicamente de mercadoria e de escravos. Quando você conquista o máximo possível e você se enfraquece, e o cristianismo ajudou bastante na queda de Roma. Porque... Mas agora vamos lá. Antes disso, o cristianismo foi uma parte ali que realmente mudou o conceito de Roma, né? Até por conta que eles começaram a tomar poder da religião para poder controlar o povo, né? Sim, só que ao mesmo tempo, Roma, quando aproveitou isso, o que ela fez? Ela pegou o poder, que foi quando Constantino o Grande oficializou o cristianismo, ele pegou para si, e o líder de Roma, o bispo de Roma, ele se dizia o pai da igreja, né? Porque eles tinham a ideia de que, não, porque de fato a igreja, o cristianismo chegou em Roma, na cidade de Roma, por causa de Pedro e de Paulo, do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Então os caras colocavam que eles eram sucessores dele. Então quando Constantino pegou essa religião e adaptou, e fizeram depois o Concílio de Nicéia, que teve algumas coisas que foram sendo pegos, algumas tradições, foi adaptando e criando a religião considerada a religião católica, porque a Igreja Católica ela surge mais ou menos nos anos 300. Existia o cristianismo primitivo, que é da época mais ou menos do primeiro século até os anos 300, e depois veio a Era Romana. Foi aí quando você começa a ver que a decadência romana, porque os caras se matavam para ser mais bispo do que general. Então você tinha um problema sério. Você tinha um problema de
A religião tá. E fora que a religião, ela. Lembra que existiu o culto do imperador? Sim, que ele era o deus máximo, né? Então, você vai tirando isso para a religião. Então, mas o que tem a ver os bárbaros com isso? Os bárbaros. Porque para mim, eu sempre tive assim, que o epitáfio de Roma foi a queda diante dos bárbaros, porque os bárbaros eles tinham uma metodologia muito agressiva de luta que eles... Sim, mas eles já estavam... Que a gente já viu isso no próprio filme do Primeiro Gladiador, né, que a gente vê um primeiro confronto com eles, porque a gente vê ali que os bárbaros desafiaram o poder de Roma, que já ia mal das pernas, né? Porque o que acontece? Se você pegar o mapa do Império Romano, aqueles limites que são a região ali da Alemanha, é a região ali chamada Germânia. Sim. Né? Bárbaros, na verdade, eles eram chamados de estrangeiros, porque era um termo de estrangeiros. Eles vinham do sul para o norte, vamos pensar assim, vinham do norte para o sul, que é mais quente, para poder viver na terra. E eles vinham realmente por causa disso, e também eles viam que o império estava enfraquecendo. Eles estavam tirando as legiões. Por exemplo, a Inglaterra, a Bretanha, chamada Bretanha, eles estavam tirando, estava ficando muito caro para manter eles. Mesmo que Roma não tivesse tanto dinheiro, estava ficando muito caro. O poderio estava diminuindo. E fora que conspirações políticas, os ideais em si estava sendo mudado, o conceito de família estava sendo mudado. Então, tudo que está acontecendo agora aconteceu em Roma. E aí veio veio um povo que estava aproveitando a fraqueza, foi invadindo. Roma foi recuando, enfraquecendo. Mas então você acha assim que Roma caiu porque, digamos assim, ela se estendeu de tal maneira que ela não conseguia administrar as suas próprias conquistas, vamos dizer assim. Ela se expandiu de tal maneira que, como ela dependia do seu exército, ela dependia de outras pessoas, e outras pessoas já viram a possibilidade de conseguir seus próprios impérios, né, construir seus próprios impérios. Roma, ela começou a ruir de dentro para fora, na verdade, por conta do seu conceito. Só que tem um ponto. Roma, quando caiu, Roma ela já tinha sido dividida. Existia um imperador chamado Teodósio. Esse imperador, o que ele fez? Ele transferiu. O que ele fez? Ele construiu uma cidade chamada Constantinopla, que hoje é Istambul, né? E transferiu. Constantino construiu Constantinopla, e queria transferir a sede do Império para lá. A cidade de Roma ficou, Império Romano, uma capital, Constantinopla? Que porcaria é essa? Aí fragmentou, aí veio o imperador Teodósio, ele dividiu o império em Império Romano do Oriente e Império Romano Ocidente. Quando nós falamos queda do Império Romano, em 476 d.C., foi quando o Império Romano do Ocidente caiu. O Império Romano do Oriente, ele até mudou de nome, chamou o Império Bizantino, que é uma coisa mais grega, né? Porque era nome. Ele durou até 1453. Ele aumentou, diminuiu, foi o que ela disse. Porque teve as cruzadas, depois teve os muçulmanos, e ela foi conquistada em 1453. Então podemos dizer que Roma caiu duas vezes, o Império Romano caiu duas vezes. Uma em 476 depois de Cristo, quando os bárbaros saqueiam Roma e tomam tudo. E outra em 1453, quando os turcos otomanos tomam Constantinopla, e muda o nome para Istambul, para sua capital do Império. Mas assim, então, quando há essa queda do Império Romano, na verdade ele vai, como você falou, ele vai enfraquecendo, ele não tem uma queda, né? Ele vai enfraquecendo, ele deixa de ter aquele poder. A queda foi tipo um empurrãozinho, mas já estava porque de qualquer forma a gente vê que depois o poder se torna o Papa. Né? Que daí a gente já vai entrar na Idade Média, né? Então, assim, Roma como um todo, o grande Império Romano que a gente tem em casa com as grandes
legiões e tudo mais, aquele lá ele deixa de existir porque depois, muito por conta da religião e do cristianismo utilizado, né, surrupiado, digamos assim, pelo poder do imperador que se passa a se autodenominar como Papa, né, para poder continuar conquistando, porque a gente... ele aponta, tipo, o líder da igreja é Quinho de Roma, sabe? Que gerou até a briga da igreja ortodoxa com a igreja grega, com a igreja católica. E aí foi em que época que teve a junção dos livros que, no caso, eles acabaram formando a Bíblia, né? Porque eles viram ali que era uma oportunidade. Porque a gente sabe que isso aí foi com a intenção de controle, né? Não é porque... Vamos lá. O Concílio de Nicéia que aconteceu, é muito importante a gente entender que o Concílio de Nicéia estabeleceu algumas coisas. Os livros que eram utilizados, havia pelo menos só do Novo Testamento 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Tipo, tinha epístolas que não foram... Se você pega a Bíblia ou o Novo Testamento, você fala, por exemplo, Paulo fala: eu escrevi para você 3 vezes. Só que só tem 2 para Coríntios. Só que você só vê 2 cartas. Cadê a terceira? Tiraram. Existem outros livros, outras coisas. Então, o Concílio de Nicéia, eles estabeleceram algumas liturgias que são a base da Igreja Católica, que é o Credo de Nicéia, e outras igrejas que seguiram essa linha. O Natal, os feriados, essas coisas assim. E também os livros. O ponto é, Constantino, ele que foi o que regularizou, ele no fundo, ele não era cristão de verdade. Ele só sabe, tipo... Sabe aquele se cara aproveitou da situação para que ele pudesse ali ter o nome dele envolvido numa coisa para ele cair nas graças do povo. Dos cristãos, no caso, né? Que era... Exatamente. Ele que foi colocando algumas coisas... Então, o Império já começou a dar uma decaída ali. Aí, quando houve a divisão do Império, Teodósio dividiu para Romano do Oriente, para o Romano do Ocidente, aí que o negócio decaiu. Tanto é que o Império Romano do Oriente conseguiu dar uma segurada. Ele até se expandiu um pouquinho, mas o Oriente ele foi caindo. Quer dizer, o Ocidente foi caindo. Porque os bárbaros foram chegando. Aí quando os bárbaros chegam, eles vão se estabelecendo nos seus reinos. Então tinham os ostrogordos, os visigodos, os francos, que deram origem depois ao Império de Carlos Magno. Mas aí eles foram se expandindo. Então, o que a gente pode dizer é assim, o Império Romano, como a gente conhece, ele caiu duas vezes. Ele caiu 2 vezes e ele se fragmentou. Ele se fragmentou, ele não suportou as suas dimensões, né? Ele não suportou as suas dimensões, se fragmentou, e dele acabou surgindo outras potências que mudaram todo o cenário europeu, os próprios bárbaros, que depois até mesmo a gente estava falando aqui sobre os primeiros papas, e depois começou a mudar o conceito, começou a ter as cruzadas, aí a gente vai entrar na Idade Média, tá? E você vê, Leonardo, que esse papo aqui nosso, aqui no Talking Cognos, ele vai puxar outros assuntos aqui que nós podemos falar. Por que não falar dos bárbaros, né? Por que não falar de fato, um específico mostrando do porquê dessa criação da Bíblia, como que foi feita, qual realmente é o conceito por trás disso aí, para se aprofundar. A gente pode fazer uma viagem histórica aqui dentro das cruzadas, porque como a gente falou, Carlos Magno é sensacional a história dele. Roma não deixou de existir, né? Ele simplesmente mudou, se adaptou, se fragmentou, porque com o poder dos papas, como a gente falou aqui agora há pouco, ela continua existindo, né? Talvez de forma até, em alguns momentos, até cruel, né? Então, você que está aí nos assistindo aqui até agora no Talking Cognos, se inscreva no canal, seja parte do Mundo Incógnos e seja você também mais um incógnito ser. Vem aqui conosco bater um papo e trocar ideias e aprender, que é assim que a gente consegue evoluir. Certo, Léo? Então, nós nos vemos no próximo Talking Cognos aqui no Mundo
Cognos. Um abraço a todos e valeu!